Você vai ouvir a seguir uma das séries de mensagens do pastor Márcio Vieira. Ouça e seja edificado. Jeremias, capítulo 1, o versículo de número 4. Nós vamos ler a partir do versículo de número 4. Abençoe e auxilie a pessoa que está ao seu lado. Se for visitante, compartilhe aí a Bíblia, para que nós possamos juntos, nessa noite, sermos edificados pela palavra de Deus. Assim, versículo 4, Jeremias 1, 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E depois estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Amém? Pode sentar, querido, em nome de Jesus. Oh, aleluia, que maravilha, que coisa boa. Irmãos, esse texto é o famoso texto que trata da chamada, né? Ou chamado de Jeremias, o autor desse livro, o profeta, né? Que está inserida a sua história aqui neste livro. E meditando nesse princípio de conversa de Deus com esse profeta, o dia que ele foi avisado sobre este ministério, sobre essa tarefa gloriosa, o profeta se mostra aqui tomando um verdadeiro choque com relação àquilo que Deus estava naquele momento revelando para a vida dele, que seria a sua tarefa, a sua missão de vida. E ele faz uma revelação para Deus do seu estado, da sua visão, não concernente à chamada, não concernente a Deus, mas ele expõe o que ele pensava a respeito dele mesmo. Quando Deus fala com ele, Deus está dizendo que o conhecia desde o ventre materno. Deus disse para ele que havia consagrado, isto é, separado a vida dele desde o seu nascimento, e tinha um projeto de vida para ele, que Deus estava esperando por isso. Mas o que dá a entender que as declarações de Deus, a princípio, não foram suficientes para convencê-lo de quem ele era para Deus. E ele diz: Senhor, eis que eu não passo de uma criança, eu não sei falar. Mas Deus não estava falando com uma criança, Deus está falando com um homem formado, um homem experimentado, crescido. Mas esse mesmo homem tinha um conceito estranho a respeito de si mesmo. Ele disse: eu não passo de uma criança, eu não sei falar. E este não passo de uma criança, ele disse que não tinha maturidade, condições de exercer aquilo que Deus estava pedindo. Eu quero ressaltar que quem disse isso foi ele, não foi Deus. Deus o conhecia. Deus disse que o havia esperado
o consagrado e preparado para aquilo. E quando eu li isso, logicamente, muitas coisas vêm ao nosso coração. E principalmente a gravidade da declaração do profeta Jeremias. E Deus começou a falar comigo, e eu quero compartilhar isso com você, sobre a nossa visão, ou como nós temos lidado, ou enfrentado, ou administrado a nossa autoimagem. Como é você com a sua autoimagem? Como você tem lidado com esse fator na sua vida? O que vem à tua memória e ao teu coração e à tua mente quando você precisa falar a respeito de você mesmo? Como você tem lidado com a sua autoimagem? Aparentemente parece algo inofensivo. Você pode dizer assim: olha, o que eu penso a respeito de mim mesmo é um problema meu. O que eu tenho pensado e vivido a respeito da minha própria vida e da minha própria autoimagem é um problema meu. Eu vou dizer para você, tudo bem, mas eu devo ressaltar para você nessa noite e abrir os teus olhos quanto a isso, que de repente o teu conceito de si mesmo, a tua autoimagem sobre a sua própria vida, sobre a sua própria pessoa, ela passa a ser um fator complicado, ela pode se tornar algo complicado no que diz respeito ao plano de Deus para a sua vida. Quando Jeremias resolveu revelar o que ele pensava a respeito dele mesmo, foi justamente quando Deus veio lhe entregar a missão da sua vida. Então talvez ele passou a vida toda calado, pensando, escondendo isso, tendo esta visão de si próprio no coração, vivendo a sua vida, formando seu ciclo de amizade, mas no dia que a melhor coisa da sua vida deveria estar acontecendo, que era Deus revelando o propósito dele, todo ser humano precisa de se encontrar não somente consigo mesmo, mas com Deus principalmente, para que você não chegue ao final da sua vida frustrado, dizendo: olha, qual foi o objetivo da minha vida? Qual foi a finalidade das coisas que eu fiz, que eu batalhei, as decisões que eu tomei na minha vida? É muito importante você conhecer a missão da sua vida, o propósito de Deus com a sua vida. Isso é muito importante para que a sua vida seja produtiva, abençoada, fortalecida, para que você saiba para onde você está indo e onde você quer chegar. E então, quando Deus revela para o profeta, ele revela algo para Deus que estava no seu coração. Ele disse: Deus, tudo bem, o projeto é maravilhoso. O que o Senhor reservou para mim é algo desafiador, mas é maravilhoso. O Senhor está dizendo que quer usar a minha vida, que esperou pelo meu nascimento, pela minha concepção, para realizar algo nesta terra que glorificasse o seu nome, que tivesse a importância tamanha em que mensagens vindas do Senhor através da minha vida fossem levadas às nações. Isso é algo de fantástico para um homem, para um ser humano. Mas ele disse: Deus, eu tenho algo para lhe dizer. Eu tenho um problema concernente a isso. E Deus deve ter dito: qual é o seu problema? O problema é que quando eu olho para mim, eu não me sinto capaz de corresponder à sua expectativa. Eu não me sinto capaz de prosseguir com a ideia que o Senhor está dizendo que eu fui preparado para isso.
mas eu não me sinto como tal. Eu olho para mim e eu enxergo uma criança, uma pessoa despreparada. E isso se chama autoimagem. E eu quero repetir que não foi Deus que disse isso. Foi o próprio Jeremias que falou isso. Irmãos, esse negócio de autoimagem é uma coisa tão séria, que se você não souber lidar com isso, pode travar a sua vida de muitas formas. Mas talvez a forma mais grave disso impedir a sua vida, principalmente com relação àquilo que Deus espera de cada um de nós, isto é, a missão da nossa vida. Nós temos liberdade de fazer várias coisas na vida, amado. Deus tem nos dado a oportunidade, você faz o que quer, você compra o carro que você quiser, você mora onde você quiser, isso é uma liberdade que Deus nos dá. Mas existe um propósito em Deus, preparado para a nossa vida. E nada que exista em nós entusiasma tanto a Deus com relação àquilo que Ele mesmo preparou para mim e para você. Nada chama mais a atenção de Deus do que ver uma pessoa querendo entender o propósito dEle para a sua vida aqui na terra. E Jeremias trouxe esse impacto para o Senhor. Naturalmente Deus manteve a sua palavra. E eu quero dizer uma coisa para você essa noite, em nome de Jesus. Não importa o que você tem pensado ou pensa a respeito da sua própria vida, eu quero dizer que Deus não vai mover uma vírgula daquilo que Ele pensa a seu respeito. Deus olha para você e Ele tem a imagem de alguém que pode ir muito mais além do que tem ido. Deus olha para mim, olha para você e olha uma pessoa capaz de conquistar desafios muito mais maiores do que nós temos enfrentado e conquistado no momento atual. Deus olha para nós e não vê esse monte de parede, de tijolo que eu e você vemos diariamente em nossa vida. Deus olha para nós e não vê as coisas complicadas como nós vemos. Ele vê alguém que Ele esperou nascer e projetou algo maravilhoso para a sua vida. Diga assim: os olhos de Deus estão sobre a sua vida, amado. Diga para quem está do seu lado. Aleluia. E com certeza a opinião de Deus diverge muito do que nós pensamos a respeito de nós mesmos. E principalmente, nem vou falar sobre isso, de um para com o outro, porque aí seria trágico falar sobre isso. Porque o ser humano, ele se acha no direito de olhar um para o outro e dizer algumas coisas que no mínimo não são verdades. E muito menos Deus não pensa a respeito disso. Deus olha e vê um ser maravilhoso, que merece a misericórdia e o amor, que está liberado para ir em frente, conquistar, ser feliz. Mas essa não é a realidade de pessoas, amado. Pessoas que estão se anulando na vida. É isso mesmo que eu estou dizendo. Se anulando na vida. Por causa de Deus? Não. Por causa do que elas mesmas pensam a respeito de si mesmo. Jeremias estava a ponto de abortar um plano tremendo de Deus, que talvez qualquer um de nós aqui gostaríamos de participar e de ter uma conversa dessa e acordar um dia e o Senhor está lá apertando a sua campainha. Quem é? É Deus, abre a porta aí. E entrar e falar: olha, rapaz, eu te esperei desde do ventre da tua mãe. E hoje eu vim para te dar o aval, eu vim para te dar a procuração, eu vim para te entregar o meu nome, eu vim para te avalizar diante deste mundo, da sociedade, da cidade de Itapema. Vai, porque eu vou ser contigo, e eu vou encher a tua boca de palavras, e eu vou te engrandecer nessa cidade. Qualquer um faria festa, mas Jeremias travou. Eu creio que a preocupação de Deus essa noite conosco aqui é que de repente Ele está falando de coisas maravilhosas com você, e você insiste em resistir à voz de Deus. Por quê, pastor? Por causa da sua autoimagem. Por alguma razão você pôs na cabeça que você não é capaz de desenvolver o projeto de Deus. Por alguma razão, por alguma situação,
você resolveu colocar em teu coração e tua mente que você não vai chegar lá. Mas nós queremos derrubar essa muralha nesta noite. Diga para quem está ao seu lado: Deus ainda conta com você. Amém. Quando nós falamos de autoimagem, irmãos, existem dois tipos de autoimagem que podem ser equivocadas. Dois tipos, duas visões a respeito de autoimagem que pode ser algo equivocado em minha vida e em sua vida. Eu espero que Deus me use e nós possamos falar sobre isso essa noite aqui. E se você se identificar essa noite à noite, você tratar isso na sua vida em nome de Jesus. É Deus que está preocupado com isso aqui. Quem escolhe os temas para a igreja é Deus, não sou eu. Amém? Eu nunca preocupei em investigar nada aqui. Eu sempre digo: Deus, o que o Senhor quer falar com o seu povo? O primeiro equívoco a respeito de autoimagem, irmãos, é o sentimento de inferioridade. É um polo da autoimagem de si mesmo. Sentimento de inferioridade. É aquela pessoa que olha para si e tem este pânico que Jeremias teve. Ninguém falou para ele, foi ele mesmo que se intitulou uma criança, uma pessoa sem condições de realizar o sonho de Deus, o projeto de Deus. Então, o sentimento de inferioridade, primeiramente, ele acaba não desenvolvendo as suas boas qualidades. Irmão, pode todo mundo se enganar com você, mas Deus não se engana. É ou não é? Sim ou não? Deus sabe quem nós somos. Então, é ridículo, e me perdoe essa expressão, você passar a vida inteira negando os apelos de Deus para a sua vida, querendo fazer de você uma pessoa abençoada, vitoriosa, triunfante, curada, sarada, como se Deus não te conhecesse. Deus fala, nós existimos. Ele diz que você pode, você diz que não pode. Ele diz que tem condições, você diz para ele que não há condições. E quando a nossa autoimagem, irmãos, é de um sentimento de inferioridade, nós acabamos deixando de florescer as boas qualidades que Deus colocou em nossas vidas e que com certeza existem em você. Irmão, a gente sempre diz assim na Bíblia, né? Olha, Deus usou uma mula, será que não vai me usar? Você sabe, né? Que uma vez Deus queria falar com o profeta e Deus queria dar uma mensagem para ele, queria mudar o pensamento dele, e ele não se enxergava com Deus nem com ele mesmo. Aí Deus abriu a boca do animal e falou com ele. Não é possível que se Deus usa uma mula, não vai me usar e não vai te usar. Diga assim, você não vai perder para a mula. Fala pro irmão, não começa com essa conversa aí. Parece aquele desenho, né? Ó dia, ó vida, ó azar. Tinha que colocar uma câmera na casa de cada crente pela manhã. Como é que você acorda? Hã? Quais são as suas primeiras palavras, né? Hoje está ruim, né? Então, o sentimento de inferioridade, amado, ele pode estar ofuscando ou abafando as boas qualidades que você tem. Diga assim, sabia que você tem boas qualidades? Diga para a pessoa que está ao seu lado. Sabia que Deus colocou coisas boas em você? Aí de repente a pessoa vai dizer, é verdade, não sabia. Que coisa triste. Amém? Existe algo em você que Deus colocou na tua vida que é uma bênção. Só você que não sabe. Só você que não sabe. Existem qualidades, amados. Estou falando de qualidades de Deus.
na sua vida. Sempre existe algo marcante que Deus te deu, é seu. Sinta inveja quem quiser, Deus te deu. Ninguém tem nada a ver com isso. Mas o interessante é que você precisa descobrir essas coisas. Você tem que parar de olhar para si mesmo e ver tanta porcaria e tanta coisa errada assim. Não é possível. Eu não creio num Deus poderoso que tem uma visão tremenda. Iria investir em alguém que não valesse a pena. Qualquer ser humano, qualquer empreendedor, irmão, não quer investir em pessoas que não dão fruto. Quanto mais Deus, amado. Deus sabe o que está fazendo. Amém? Deus sabe o que está fazendo. Começa a olhar como Deus vê. Se você está aqui, Deus está investindo na tua vida. Ele olha para você e diz: está valendo a pena. Deus está olhando para essa congregação e está sorrindo, com certeza, nessa noite. Você pode glorificar o nome do Senhor? Amém? Um outro problema do sentimento de inferioridade, que é o primeiro extremo que a gente está vendo aqui, não somente é deixar de ver, de florescer as boas qualidades, mas como também o perigo, irmãos, de acomodar-se e começar a viver uma vida ou viver se justificando a respeito dos erros. Aquela pessoa que tem um sentimento, uma baixa estima, ela acaba, irmãos, arrumando uma justificativa para todos os seus erros e os seus pecados. Tudo para ela. Eu sou assim porque eu estou passando por isso porque eu sou desse jeito. E não deixa Deus tratar. E não deixa Deus corrigir. Eu estou vivendo isso porque eu passei por isso. Sempre tem uma desculpa. Sempre tem uma justificativa. E não deixa Deus tratar. Porque você é fraco, porque você é assim, porque você não tem condições, porque ninguém lhe ouve. Mas nada disso eu quero dizer para você. Nada disso vai convencer a Deus concernente ao que Ele pensa e espera da sua vida. Escute o que eu vou falar para você. Não existe um ser humano que vai chegar diante de Deus naquele dia com desculpas. Você não está aqui por acaso. Viva a vida como você quiser viver. Mas um dia, a Bíblia diz, não sou eu, que todos nós vamos prestar conta diante de Deus. E lá, algumas coisas não vão funcionar. Algumas desculpas, Deus não vai tolerar. Porque para cada desculpa que você der, Deus vai lhe mostrar uma força que Ele colocou na sua vida. Para cada defeito, Ele vai te apontar uma qualidade. E com certeza Ele vai cobrar porque nós nos concentramos nos nossos defeitos e esquecemos de investir em nossas qualidades. Então cuidado com aquilo que você pensa a respeito da sua própria vida. Deus quer te abençoar nessa noite. Outra coisa, quando você tem um sentimento inferiorizado, você acaba por esquecer que a diferença que existe entre você e as pessoas são os dons que Deus concedeu a cada uma delas. Essa, na verdade, é a única diferença que Deus olha de cima e vê. Ele chamou você para uma coisa e me chamou para outra. Deus me capacitou para uma tarefa e capacitou você para outra. Deus te deu uma maneira, um jeito de ser, uma forma, um temperamento e me deu outro. Mas essas diferenças, elas existem por causa daquilo que Deus nos deu como a missão da nossa vida. Jeremias era quem era, do jeito que era, porque a palavra de Deus diz que desde o ventre materno Deus o sondava.
E enquanto ele estava ali se formando, Deus estava preparando algo para a vida dele. E era inadmissível a sua desculpa diante de Deus. Era como dizer que Deus, o Senhor assistiu a pessoa errada. O Senhor criou uma expectativa na pessoa errada. Será que é isso que você tem dito para Deus? Será que é dessa forma que você tem respondido para Deus? Qual é a base da sua desculpa para não estar servindo e vivendo uma vida plena diante de Deus? Como você tem sido com a sua autoimagem? Tem coisa, irmão, que não vai funcionar diante de Deus. E isso pode estar atrapalhando o grande projeto de Deus para a sua vida. Quando nós falamos de projeto de Deus, escute bem, é o único lugar e é o único posicionamento que nós somos plenos, que nós encontramos alegria verdadeira, que há uma satisfação em nosso coração. Não existe nada nessa vida que você vá direcionar e vá canalizar as suas energias, que vá trazer satisfação para você. No trabalho, no casamento, no relacionamento, no empreendimento, não existe nada que vá substituir o propósito de Deus na sua vida. Só ali que você vai ser feliz e que você vai ter uma alegria verdadeira. Amém? Diga assim para quem está do seu lado: vamos parar com as desculpas. Outra coisa. Existe a baixa estima. E também tem, irmãos amados, o sentimento de se achar superior às outras pessoas. Vamos pensar que se Deus falasse com Jeremias, falasse: Senhor, sou eu mesmo. Eu sou o cara. Conta comigo, chefia, que não vai ter para ninguém. Vou falar tudo. Vou revelar tudo, até o que não é para ser revelado. Será que tem pessoas assim? Será que isso também não pode atrapalhar o que Deus tem na sua vida? Será que o pensamento, irmãos, altivo também não está prejudicando a sua vida, os seus relacionamentos e o que Deus tem para você? Será que isso não está quebrando a harmonia no teu lar, na tua casa? Porque é difícil viver com alguém que acorda com o nariz empinado todo dia. Alguém que você não pode compartilhar suas ideias. É difícil um casamento que um homem ou uma mulher não tem humildade para ouvir o conselho ou o posicionamento do outro. É difícil submeter a autoridade a alguém que não ouve ninguém, que se acha o dono da razão, que só tem ouvidos para o seu pensamento, para a sua própria voz. Existe o outro lado da moeda. Então, sentir superior aos outros, irmãos, presta atenção, acaba por tratar mal os outros que o ameaçam. Quando você tem um conceito muito alto de si mesmo, você corre o risco de tratar mal todo aquele que você entende que é uma ameaça para você. Isso é muito sério na vida de uma pessoa. Quando você se acha autossuficiente, importante demais na conta, passou do nível do que Deus é você, você vai ter dificuldade de caminhar com outras pessoas, de ouvir o conselho de outras pessoas. Outra coisa, você pode acabar por não enxergar os seus próprios erros e pecados, ou você não peca. Ou você não tem coisas que Deus quer tratar na sua vida. Eu creio que estamos aqui. E uma das finalidades de estarmos aqui, irmãos, é porque Deus está trabalhando em nosso coração. Não importa o que você faça, Deus vai continuar trabalhando no seu coração. Mas quando nós adotamos algumas posturas diante da vida,
nós temos dificuldade de ser corrigido, amado. E nem pessoas, e nem Deus acaba por nos corrigir, amado. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele dá graça aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos. Deus não atende a oração de alguém altivo, amado. Tem conversas e orações que são nossas. Deus não está nesse negócio. Deus só ouve um coração quebrantado, um coração contrito, humilde. Alguém que sabe ouvir as pessoas e também, principalmente, a Deus, amado. Deus está trabalhando em nossa vida. É triste você estar diante de Deus e Ele não poder corrigir você. É triste você ver o teu dia e Deus não poder falar do seu pecado, do seu erro, com a finalidade de te levantar, de te abençoar e de te corrigir. Outra coisa, o sentimento de superioridade aos outros acaba por desenvolver uma atitude discriminadora, amado. Você começa a se achar no direito de começar a dar um monte de nota para as pessoas, a dar declarações sobre a vida de outras pessoas, como se Deus não te conhecesse, como se Deus não tivesse noção do que está no teu interior. Deus, quando Ele falou com o profeta Samuel, Ele deu uma declaração muito séria a respeito do ser humano. Samuel era um servo de Deus, e ele foi para a casa de Jessé a fim de ungir um rei para Israel, para o Senhor. Mas ele também foi traído pela visão que todos nós somos traídos, muitas vezes na vida, que é a visão da aparência, que é a visão do exterior. Nós olhamos roupa, nós olhamos posição social, nós olhamos o carro, nós olhamos a casa que as pessoas moram. Mas Deus chamou o profeta, chamou o sacerdote e disse: Samuel, eu não vejo como vê o homem. Os teus olhos não são os meus olhos. Eu não vejo como você vê as pessoas. E aí ele voltou lá e ungiu Davi pela visão e pela vontade de Deus. Irmãos, não importa como você tem a sua autoimagem, o importante é que você deixe Deus trabalhar na sua vida. Que você não impeça o que de maravilhoso Deus tem reservado para você. Se é baixa, se levante nessa noite. Se é alta demais, desça até o ponto que Deus possa conversar com você. Até o ponto em que a vontade de Deus possa se realizar na sua vida. E não haja empecilhos. Deus falou com Jeremias o seguinte, versículo 7, mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança. Amém? Porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar falar, falarás. Amém? Diga assim comigo, nada do que eu diga vai mudar o propósito de Deus para a minha vida. Nada do que eu diga vão mudar os pensamentos de Deus com relação à minha vida. Em nome de Jesus. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento. Nós vamos falar com Deus agora. A visão do que estamos conversando. Quando nós falamos de autoimagem, é que isso não pode se tornar um problema na sua vida, amado. Jeremias não conseguiu convencer a Deus e você também não vai conseguir. Deus continua esperando por você. Deus continua querendo te usar, querendo te levantar, querendo te abençoar. Problemas, todos nós temos. Dificuldades, todos nós temos. Limitações,
Todos nós temos. Mas isso não muda o projeto de Deus, amado. Isso não muda. O apóstolo Paulo disse: quando estou fraco, aí é que sou forte. Aleluias. Amém? Quando você se acha fraco, que está com problema, aí que Deus vem ao teu encontro. Aí que do nada Deus tira tudo. Aleluia. Quando você diz não dá, aí que vem a mão de Deus, quebrando todas as barreiras e abrindo portas para você. O limite nunca foi um problema para Deus. Mas Deus não pode lidar o tempo todo com pessoas negativas ou altivas demais. Isso pode estar impedindo a missão da sua vida. Lembra? Não era uma conversa qualquer. Deus estava trazendo para Jeremias a missão da sua vida. Jeremias, eu te esperei desde o ventre. Eu esperei por essa conversa. Não me venha com desculpas, porque essa é a missão da sua vida. Eu vou te levar às nações. Eu te consagrei por profeta das nações. Qual o teu problema, Jeremias? É palavras? Abra a tua boca que eu vou encher a tua boca de palavras. Qual o teu problema, irmão? Se a palavra, Deus tem palavra para você. Se é força, Ele te fortalece. Qual é a sua autoimagem? Como está a sua autoimagem nessa noite? Comece a falar com Deus agora. E não deixe, não saia daqui sem que Deus te cure, te sare, sem que Deus te fortaleça. Porque pode ser que a sua autoimagem esteja atrapalhando o projeto da sua vida. O projeto da sua vida. Se você tem passado por esses problemas, eu quero orar por você em nome de Jesus. Se é alto demais, se é baixo demais, Deus quer tratar com isso nessa noite. Mas você vai fazer a vontade de Deus. Deus vai te usar. Deus vai te abençoar. E isso não é o pensamento de Deus, isso é o teu pensamento. E isso precisa mudar em nome de Jesus. Pare de olhar para as pessoas. Deus está olhando para você nesse momento. Pare de comparar. Comparações é uma arma diabólica, porque ninguém é igual a ninguém. O seu batimento cardíaco não existe em lugar nenhum. A sua impressão digital é diferente da de qualquer pessoa que já passou por essa terra. E se Deus quisesse que você fosse igual a fulano, você seria. Mas se você é diferente, é porque Deus tem um plano com a sua vida, diferente do meu. Então, alegre-se e tenha um pensamento equilibrado, porque Deus vem ao seu encontro. Uma hora, Deus pode surpreender como surpreendeu Jeremias. Se levante nesta noite, Deus ainda tem um plano com você. Eu quero orar por essas pessoas que estão enfrentando esses problemas, que às vezes estão vivendo sem saída. Quantas coisas você já tem desistido, amado? Quantas coisas você tem deixado de fazer por causa desse pensamento? Você está deixando de ser feliz, de desfrutar do melhor de Deus por causa desse pensamento. Se você é altivo, talvez seja essa a resposta, porque você tem poucos amigos, porque as pessoas têm se afastado de você. Então deixa Deus te dar um pensamento equilibrado, amado. Você não é melhor do que ninguém. Você tem um dom e um talento que Deus te deu. Talvez seja só isso. Então entenda e respeite as outras pessoas. Se você acha que Deus usa todo mundo e não usa você, você está enganado. Tem coisa que se você fizer, Deus vai te cobrar. Se você tem vivido dessa forma, eu vou pedir que você fique em pé em nome de Jesus. Nós vamos orar e Deus há de quebrar isso no seu coração. Amém? Fique em pé, tenha a coragem, pelo menos de admitir isso essa noite. Fique em pé. Isso mesmo. Glória a Deus pela sua coragem. Deus já está te curando.
Só para você ficar em pé. Amém? Deus já está te curando só pela atitude de você se levantar. É, meu irmão. Amém? Se tiver mais pessoas, fique em pé. Por favor. Estamos falando do plano de Deus para a sua vida. Não impeça. Isso, não impeça. Não impeça. Amém? Igreja em oração nesse momento. Nós vamos orar por essas vidas. Amém? Vai ficando em pé, amado. Se você está passando por esse problema, quando você começa a dizer que só com você acontecem as coisas, mas isso não é verdade. Você está precisando do toque de Deus na sua vida. Amém? Aleluia. Vamos falar com Deus. Vai ficando em pé. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Cante. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo pode ver, vem dentro de mim. Cante comigo. Leva a minha vida a uma só verdade. Olha Deus, quando me sonda, nada posso ocultar. Entenda uma coisa, sei que é tua fidelidade, leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Aleluia. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Vai adorando o Senhor. Teus olhos revelam que eu. Irmãos, não dá para se esconder. Você não pode passar sua vida se escondendo. O Senhor é fiel. Deus que fala com você essa noite, Ele te conhece. Sabes de mim. Ele te sonda. Quando sondas meu coração, tudo podes ver dentro de mim. Não está preocupado com a aparência. Leva minha vida. Deixa Ele te levar a algo verdadeiro, amado. Seja quem você é e deixa Deus fazer a obra. Aleluias. Nada posso exultar. Senhor, deixa Ele te abençoar. Que tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Posso imaginar. Jeremias foi muito mais além, profeta das nações. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Santo é o nome do Senhor. Vamos orar. Vamos falar com o Senhor agora. Comece a falar com Deus, irmão. Põe a mão no teu coração, você que ficou em pé. Muitas pessoas estão em pé nesse momento, sinalizando. Põe a mão, deixa Deus quebrar isso. Entenda, admita que é o teu pensamento. Admita que isso já está causando um prejuízo para você. Deus quer entregar coisas na sua mão. Deus quer entregar coisas para você preciosas, poderosas, abençoadoras. Deus quer te usar, quer te levantar nessa terra. Deus quer te exaltar na tua casa, na sociedade. Não é para provar nada para ninguém, porque Ele esperou a vida inteira por isso. É um projeto dEle que envolve o teu nascimento, a sua vida.
Deixa Deus arrancar esses obstáculos da sua vida. Você tem talentos, você tem coisas boas dentro de você. Entenda isso. Você é amado por Deus. Não espere a aprovação de ninguém. Deus te ama, amado. Deus te ama. Não viva para agradar os outros, viva para agradar a Deus. Não queira a aprovação das pessoas, queira a aprovação de Deus. Porque se você for aprovado por Deus, você vai abençoar as pessoas que convivem com você. Elas vão olhar e vão ver algo diferente de Deus na sua vida. Aleluia. Pai querido e amado, eu peço a tua bênção. Na verdade eu te peço uma cura nesta noite sobre cada vida preciosa que está neste momento sendo impactada pela palavra do Senhor. Está num ato de coragem diante da congregação em pé, Senhor, pedindo ao Senhor a cura, a libertação de uma autoimagem equivocada que tem prejudicado o plano e o sonho do Senhor com essa pessoa. Senhor, coloca por terra toda baixa estima agora, Senhor. Essa pessoa não é isso que ela diz ser. Se houve uma palavra que destruiu a autoimagem dessa pessoa, como igreja nós repreendemos agora em nome de Jesus. Porque essa pessoa é um projeto de Deus. Deus tem alegria por esta vida. Senhor, essa pessoa tem sido altiva e tem sido prejudicada pela altivez, também coloca por terra em nome de Jesus. Dá um equilíbrio, Senhor, porque não somos melhores do que ninguém e nem piores, mas nós somos aquilo que o Senhor planejou para cada um de nós. Nós somos essa pessoa, Pai, que o Senhor quer trabalhar em nossas vidas diariamente. E se temos tido alguma vantagem, é porque temos nos encontrado contigo e com o chamado. Nada mais, nada mais. A tua presença está em nós. Diga assim: Deus, eu recebo uma autoimagem correta, abençoada, que vai liberar sobre a minha vida o teu projeto, o teu plano e a tua vontade. Eu não quero pensar menos do que o Senhor pensa da minha vida, e nem a mais do que aquilo que eu sou. Me ajuda a ter uma autoimagem equilibrada, que me abençoe diante da tua vontade. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos aplaudir o Senhor.